Olá, bom dia! Vou fazer esse vídeo aqui agora fazendo uma explicação da avaliação diagnóstica em língua portuguesa. Vou falar outra vez. Hoje, amanhã, segunda-feira, vocês terão esses dias para resolver a avaliação diagnóstica em língua portuguesa e em matemática. Na terça-feira, vou recomeçar com a correção do PET. Então, resolvo esse aqui primeiro, essa avaliação primeiro, para depois a gente ficar só com o PET. Aqui é a avaliação diagnóstica em língua portuguesa, segundo ano. Aqui é para colocar o nome da escola, o nome do estudante, a data de nascimento, a turma, que é segundo ano, e o turno. Se for da manhã, matutino. Se for da tarde, é vespertino. Esta parte aqui, ó, não precisa preencher, tá? Isso aqui não precisa, não há necessidade. Essa questão aqui, ela é um modelo, é um exemplo, ela está explicando o que vocês podem ler para as crianças em casa e o que vocês não podem ler. Toda vez que tiver esse megafone aqui, você pode ler na frente. Aqui tem um megafone, é porque pode ler. Aqui, ó, tá vendo? Não deve ser lido, porque não tem um megafone, então não deve ser lido. Quando for analisar o desenho, ó, não dizer o nome da figura para a criança. Deixar a criança olhar a figura, pensar, ler as palavrinhas e encontrar, tá certo? Essa aqui é somente o modelo. Aqui vem a questão número 1, que é de onde a gente começa, né? Tem megafone? Você pode ler. Tem megafone? Você pode ler. Aqui é para fazer um X nas figuras que terminam com a mesma sílaba, tá? Vai olhar os desenhos e aqueles dois desenhos que terminam com a mesma sílaba, vai marcar o X, tá certo? Vamos lá, questão número 2. Tem megafone? Pode ler. Veja a letra. Não pode contar para a criança que letra é esta. Aqui também vai ler o megafone e aqui é para marcar a letra. Esta mesma letra, aqui ela está na forma maiúscula e aqui ela está minúscula. É para achar a letra Q aqui e marcar, tá certo? Tem pegadinha, né, gente? Olha aqui, essas aqui são bem parecidas. Isso aqui é para ver se a criança identifica realmente as letras do alfabeto, tá certo? Agora, a questão número 3, do lado de cá. Tem megafone. Pode ler essa frase. Aqui não tem megafone. O certo seria a criança ler esse texto sozinha, mas nós sabemos que vai ser muito complicado, né? As aulas não estão da maneira que deveria estar, né? Então, vocês podem ler esse texto aqui para as crianças. Leiam uma vez, bem devagar, pausado, bem entonado, para ela entender o texto. Porque, na verdade, essa questão 3 aqui, a única coisa que vocês poderiam ler para a criança, e se estivesse na sala de aula, a única coisa que eu ia ler para a criança era essa frase aqui, ó, leia o texto abaixo. Isso aqui, ela deveria ler sozinha. Isso aqui, ela deveria ler sozinha. Mas eu vou pedir para vocês que leiam uma vez isso aqui para eles, tá? Para poder ajudar, tá bom? Aí aqui é para marcar qual é o assunto do texto, do que esse texto aqui está falando. É uma dessas alternativas aqui, né? A questão número 4. Veja, aqui tem megafone, onde você vai ler. Veja a figura abaixo. Isso aqui, gente, é uma bolsa, né? Veja a figura abaixo. Aqui é para marcar o X em quantas sílabas tem a palavra bolsa. É fácil, tá? Tem megafone aqui, pode ler, né? Tem megafone aqui, pode ler. A questão 5 é para olhar essas placas aqui e marcar o X na placa onde aparecem somente letras. Não tem desenho, não tem número, não tem outra coisa. É a placa onde tem somente letras, tá certo? A questão número 6, tem megafone aqui, você pode ler. O certo aqui era você não ler, não tem megafone, e aqui também tem megafone. Essa aqui é a ordem alfabética, aqui, ó, seguindo a ordem alfabética, a próxima palavra aqui, ó, a número 5, é uma dessas aqui. Aqui tem com A, com E, com F, com G. Qual que é a próxima aqui? Então, isso aqui é ordem alfabética, é uma dessas aqui, então tem que marcar o X. A questão número 7. Veja a figura, tem o megafone, pode ler. Aqui tem o megafone, pode ler. O certo é você não contar para a criança que objeto é esse aqui. Mas isso aqui é fácil, né? Ela vai ter que fazer o quê? Marcar o X aqui no nome desse objeto. Também é simples.
Agora vamos para a questão número 8. A questão 8 tem megafone aqui. O certo seria ler somente essa frase aqui. Mas eu quero que vocês leiam o texto, a pergunta aqui e as alternativas, tá? Aqui é para marcar a personagem principal do texto. Então, leia o texto devagar, pausado, com entonação, para que eles entendam e depois eles marquem aqui qual que é a personagem principal do texto. Questão número 9, tem um megafone aqui, tem um megafone aqui. É para olhar esse desenho aqui e marcar o X, onde conta o que está acontecendo aqui, o que essa criança está fazendo. Aqui, ó, é para eles lerem a frase e marcar a correta de acordo com o desenho. A questão número 10, tem megafone aqui, né? Isso aqui é um calendário. Né? Aqui a pergunta é: para que esse texto serve? Para que o calendário serve? É uma dessas alternativas aqui. Então, marcar a alternativa certa na função de um calendário. A questão número 11 tem megafone aqui e tem megafone aqui. Tem os desenhos, né? Isso aqui é um queijo, camelo, galinha, casa, camelo, gota, queijo. Vai fazer o X no quadradinho onde o nome das figuras agora é que começa com a mesma sílaba. A anterior, lá atrás, era que termina. Aqui marca o X nos dois desenhos que começam com a mesma sílaba. Questão número 12. Tem megafone aqui. Aqui não tem, mas vocês vão ler esse poema para as crianças. Aqui tem megafone. Tem essas alternativas aqui de palavras que estão rimando aqui nesse texto. Quais são as palavras que rimam? Esta ou essa, aqui dentro desse texto. Lembrando que rima é quando termina igual, né, gente? Rima que termina igual. Então, essas palavras aqui estão aqui nesse poema, mas só tem uma alternativa que as duas palavras estão rimando, ou seja, terminando igual, tá bom? Com o mesmo som. Número 13. Veja a figura abaixo, isso aqui é fácil, marcar o X no nome desse desenho aqui, tá fácil, né? A questão número 14, questão 14, tem megafone, ouça as letras que vou dizer. Aí vocês dizem para as crianças essas três letras aqui, B, N, S. Aqui embaixo, você vai ler a alternativa e ela vai marcar a mesma sequência aqui. A sequência que você vai ler para ela aqui, ela vai encontrar aqui e vai marcar o X. A questão 15, aqui, ó, tem megafone. Aqui tem uma tirinha. Essa tirinha é só com ilustração, não tem nada escrito. Você vai analisar aí em casa com as crianças, com a criança aí, o que está acontecendo em cada quadradinho aqui dessa tirinha. Porque depois, de acordo com essa tirinha aqui, vocês vão marcar a alternativa correta de acordo com a tirinha, com o que aconteceu aqui nessa tirinha. Então, tem que analisar cada quadrinho para achar a alternativa aqui, ó, que está de acordo com a tirinha, tá certo? Isso aqui é só observação, tá, gente? Tem que observar para descobrir, né? A questão, agora de cá, 16. A questão 16 tem megafone, você vai ler esta frase. É a mesma coisa lá de trás. Marcar um X no quadradinho onde aparecem somente letras, que não tenha desenho, não tenha números, tá? Então, aplaque onde só tem letras. A questão 17, você vai ler aqui onde tem megafone. Aqui não era para você ler, mas você vai ler para ajudar. Vai ler esse poema Faz de Conta. Aqui embaixo você vai ler aqui a questão e ela vai marcar o X em qual animal que estava dançando no poema. Então, leia o poema, leia a questão aqui, a pergunta e as alternativas, tá? Para os alunos. Não contem a resposta, tá, gente? Na verdade, se estivesse na escola, eu não ia ler isso aqui, ó. Eu ia ler aqui onde tem megafone. É assim que funciona na escola. Mas como as coisas não aconteceram da maneira correta, então eu estou pedindo para vocês que leiam o texto
a pergunta, a alternativa. Mas, por favor, não contem a resposta, tá, gente? Deixe eles pensarem para a gente ver o que eles realmente estão sabendo e o que não estão sabendo, né? A questão 18 tem um megafone. Faça um X no quadradinho onde a frase está escrita corretamente. Porque quando eu vou escrever, é igual os dedos da mão. Vou escrever uma palavra, um espaço, uma palavra, um espaço, uma palavra, um espaço, uma palavra, um espaço, uma palavra, e aqui chegou no final. É assim, eu coloco uma palavra e espaço. Aqui nessas frases só tem uma correta, onde tem palavra, espaço, palavra, espaço. As outras estão com, por exemplo, 2 palavras emendadas sem espaço, ou às vezes até 3 palavras emendadas sem espaço, ou até mesmo a frase todinha escrita sem espaço. E o correto é palavra, espaço, palavra, espaço, palavra, espaço, palavra, espaço. Eu sempre uso a mão quando eu estou na sala de aula para explicar para os meninos. Aqui é a palavra e aqui é o espaço. Então, quando a gente está escrevendo, é dessa maneira que é o correto, palavra e espaço. E aqui só tem uma frase correta. As outras ou estão com 2 palavras juntas, emendadas, ou até mesmo a frase toda. Então, a criança vai ter que descobrir qual que é o correto. Explica para ela, usando a mão aí, é palavra, espaço, que ela vai conseguir encontrar. A questão 19 tem megafone. Veja o desenho, já está contando o que é o desenho, né? Vai fazer um X na figura aqui do nome que começa com a mesma letra de pato. Qual desenho aqui começa igual o pato? Marca o X. Isso aqui é fácil. A última questão, questão 20, que é a última, a mesma coisa. Leiam aqui, mas vocês precisam ler também esse texto aqui, e a criança vai marcar se esse texto aqui é um bilhete, é um convite, é uma lista ou é uma notícia. Né? É a estética, né, que a gente usa. Como que é feito um bilhete? Como que é feito um convite? O que tem no bilhete? O que tem no convite? O que tem numa lista para ir no supermercado fazer compra? Como que é uma notícia? É estética. Qual que é a função de cada um? Então, leiam um texto. Se os meninos tiverem dúvida aqui, explica cada um para que serve, qual que é a função, como que é a estética, como que escreve, tá certo? E pronto, é isso. Cheguei na explicação da questão número 20, que é a última. Façam essa avaliação diagnóstica, porque terça-feira nós vamos recomeçar a correção do PET. Aí essa atividade já vai estar ok, já vai estar terminada, vocês não vão mais preocupar com ela, tá certo? Não deixem acumular atividade, porque eu sei que tem muitas atividades aí para vocês entregarem. Já está marcado o dia de entregar. Vou colocar o bilhetinho hoje no grupo, onde vai estar definida a data de fazer a entrega. Vocês vão entregar os PETs resolvidos, vocês têm que entregar as avaliações diagnósticas resolvidas da língua portuguesa e matemática, e aquelas atividades extras que eu me enviei para casa, os xerox, vocês vão resolver e vão entregar junto, vai entregar as 3 coisas juntas. PET, avaliação diagnóstica e atividade complementar que eu enviei. Eu quero recolher tudo porque eu vou fazer a correção de tudo, tá ok? Não deixe acumular, tá bom? Abraços e até o próximo.